Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vede uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, que daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos aqui ao redor do altar, celebrando a Santa Eucaristia, o sacramento da nossa salvação, pedindo a intercessão e a proteção de Santo Antônio, de Santana Galvão, para que nós sejamos também movidos pela mesma intenção daquilo que cantamos no Salmo responsorial: ensinai-me, Senhor, a fazer vossa vontade, isto é, ensinai-me, Senhor, a viver uma vida na justiça e na santidade. Temos como tema, neste dia de novena, São Frei Galvão e a justiça e a prática da justiça. E lembramos quando Jesus, lá no alto da montanha, junto dos seus discípulos, com o sermão das bem-aventuranças, disse: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz daquele que busca viver do jeito certo, que gosta das coisas certas, que procura viver e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Assim viveu Frei Galvão, assim ele nos inspira também a viver. Mas para isso devemos deixar também a palavra que nos alimenta, hoje nessa Santa Eucaristia, nos questionar, nos interpelar, porque Deus nos fala hoje através do apóstolo Paulo, como acabamos de ouvir na primeira leitura. Não basta conhecer a Deus, não basta conhecer os mandamentos de Deus. É preciso viver, é preciso praticar aquilo que Deus pede e espera de nós, aquilo que Deus colocou no nosso coração quando nos fez a sua imagem e semelhança, e viu, quando nos fez, que éramos muito bons. Portanto, somos reflexos da bondade de Deus, e bondade aqui tem a ver também com justiça. Sabemos do bem que devemos praticar, e muitas vezes acabamos fazendo o mal que não queremos. E o que pode ser mais triste, às vezes nós queremos, nós consentimos e damos lugar ao mal na nossa vida, e não vivemos uma vida na justiça divina, nem somos canais da justiça divina para os nossos irmãos e irmãs. Ao escutar essa primeira leitura de hoje, eu me pergunto como tenho vivido, como tenho observado a lei do Senhor, como tenho pautado, fundamentado a minha vida nos valores da sua palavra, de que modo os seus mandamentos têm me ajudado a crescer como pessoa e como filho amado, e assim de que modo eu tenho também ajudado meus irmãos a fazerem a experiência do amor de Deus. E se precisamos lutar contra o mal que muitas vezes insiste em habitar no nosso coração,
Para que pratiquemos injustiças, nós devemos contar com a graça de Deus, a assistência do Espírito Santo e pedir todos os dias a virtude da fé para lutar, para combater com tudo aquilo que não combina, com tudo aquilo que é contrário a esse projeto de vida, de felicidade que o Senhor tem para todos nós. Vencer as paixões que muitas vezes gritam dentro do nosso coração e que não nos deixam viver a santidade, não nos deixam viver a nossa vocação cristã com plenitude, com comprometimento, com alegria e fidelidade. E assim também no Evangelho, nosso Senhor nos questiona, nessa mesma direção daquilo que ouvimos na primeira leitura, de que modo nós temos reconhecido na nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida, sinais da presença de Deus, que está sempre do nosso lado, ainda que muitas vezes insistamos trilhar caminhos errados, Deus está sempre conosco. De que modo temos reconhecido a sua ação em nós, nos ajudando na nossa conversão diária e nos inspirando a sermos bons, coerentes, justos, nobres, corretos em nossas relações, procurando dar a Deus aquilo que lhe pertence, o nosso coração, a nossa vida, o nosso louvor, nossa adoração, nossa disposição em servi-lo, procurando dar aos irmãos também aquilo que lhes é de direito, porque é assim, é aí que se realiza, é aí que se manifesta a virtude da justiça. Reconhecer nos acontecimentos da nossa vida, saber ler nos sinais dos tempos a presença de Deus. Jesus que está conosco e que vai conosco e que nos acompanha. Vejam vocês, não se esqueçam disso. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, somos enviados pelo presidente, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, e nós dizemos graças a Deus, é porque nós cremos que Ele vai no nosso coração e vai conformando e configurando a nossa vida para que através de nós, através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso jeito de ser, de amar e servir, o seu reino continue acontecendo no meio de nós. Nós não deixamos Jesus da igreja para dentro, Ele nos acompanha. E se caminhamos com Ele, devemos fazer de tudo para corresponder, para viver com coerência aquilo que Ele pede e espera de cada um de nós. E Jesus diz no Evangelho: reconhecei vós mesmos aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é correto, e coloque isso em prática. Reconhecer aquilo que é justo, procurando criar relações de harmonia, de respeito, de paz, de amor. Sim, porque às vezes até dentro da nossa casa nós podemos ser injustos, quando queremos as coisas só do nosso jeito, quando não dialogamos, quando não pensamos nos outros que vão chegar depois de nós. Às vezes na sociedade, às vezes na comunidade, o espírito de competição, que é um mal, entra dentro do nosso coração e nos faz também cometer injustiças, porque para que as coisas deem certo para mim, às vezes eu tenho que fazer com que elas deem errado para os outros, o que é muito triste, o que não combina nada com o projeto de Jesus, o que não faz de mim um bem-aventurado, um santo. Então eu preciso sempre cuidar, para que não aconteça a injustiça, onde eu vivo, na minha missão, nas minhas responsabilidades, família, sociedade, a comunidade, o mundo em que vivo. Tem muita coisa errada lá fora, é verdade, tem muita injustiça acontecendo, é verdade. Não seja eu mais um causador de injustiça, e aquilo que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, reconhecendo a presença de Deus e vivendo à luz da sua presença, obediente às inspirações do seu Espírito, que eu viva para fazer a diferença, e que eu seja, na justiça, um homem e uma mulher de paz, comprometido com a paz, com a concórdia, com o bem comum, comprometido em promover a dignidade do meu irmão, do meu próximo.
apesar das minhas limitações, apesar dos meus defeitos, dos meus pecados. Repito, a graça de Deus me ajuda, me faz buscar a conversão sincera do coração, buscar no Senhor aqui e em cada Eucaristia cura, perdão e nos demais sacramentos e receber dele força para sermos bons, para fazermos o bem, para sermos justos como São Frei Galvão. Se a virtude da justiça, como dizia há pouco, e como nos ensina o nosso catecismo, é a disposição firme, é a vontade firme e fiel de dar a Deus aquilo que é de Deus e dar ao irmão aquilo que é do irmão, hoje também nessa Eucaristia eu preciso me avaliar, me autoavaliar e ver de que modo essa justiça tem se manifestado através de mim e de que modo os frutos dessa justiça, as coisas boas têm acontecido ao meu redor por aquilo que vivo, por aquilo que testemunho, por aquilo de bom que sou chamado a fazer para todas as pessoas. Se aqui estou oferecendo a Deus a minha vida, o meu coração, meu louvor, a minha oração, Deus quer também que assim, como eu vivo, com Ele busco ser justo e fiel, Ele quer que assim eu seja também para com o meu próximo. Não pode faltar na vida do cristão, portanto, a fome e a sede de justiça, de querer que as coisas caminhem bem. E aquilo que é contrário ao projeto do reino, aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós devemos sim levantar a nossa voz, denunciar e nos comprometer com a verdade que liberta e que transforma. E diante de tantas injustiças, como eu dizia, que acontecem lá fora, eu preciso cuidar bem da minha conduta para que eu também aí não me corrompa e perca a graça da santidade de vida. Comecemos pelas coisas pequenas, não nos falte a honestidade nas coisas pequenas, a lealdade, a fidelidade, naquilo que é de nosso dever cumprir. Como cidadãos, no mundo que vivemos, mas como cidadãos que também são discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecem o caminho do bem, que conhecem o caminho que leva à vida verdadeira, o caminho que leva à salvação. Cuidemos de sermos mais praticantes de obras de misericórdia, porque aí também, de certo modo, através das obras de misericórdia, da nossa caridade, nós podemos manifestar a justiça divina. Caridade acima de tudo e sempre, mas a caridade que também pede de nós essa justiça, pede de nós essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, no sofrimento, na dor, na miséria do outro, para sermos para Ele um canal da graça, da cura, da bênção de Deus. Então, duas coisas para a gente levar para a nossa vida desta palavra de hoje. Não basta conhecer a Deus, não basta conhecer os mandamentos, não basta conhecer que existe o caminho do bem. É preciso viver, é preciso observar, colocar em prática tudo aquilo que Ele nos pede. E a outra coisa, reconhecer a sua presença que nos acompanha, sempre, em todos os momentos, em qualquer circunstância da nossa vida. Presença que nos inspira a agirmos bem, a sermos bondosos, justos, uns para com os outros. Frei Galvão é para nós esse exemplo de disponibilidade, de compromisso com a justiça, de promotor da justiça, da caridade, de fazer o bem a todos, sem distinção, de se preocupar primeiro com os outros, de pensar primeiro no bem, na felicidade e na salvação dos outros. Que Ele nos inspire também, para que neste tempo nosso, possamos combater todo tipo de injustiça e não deixemos ninguém perecer de fome, seja qual for a fome material, mas a fome de sentido, de vida, a fome de amor, a fome de Deus. E aquilo que não está certo, aquilo que
que não faz parte do projeto de Jesus, que não combina com a verdade de Jesus, e nós tenhamos também uma voz profética. Dentre os tantos feitos de Frei Galvão, no seu tempo, lá nos anos de 1780, ele se colocou em defesa de um soldado que foi injustamente condenado à morte porque havia brigado, discutido com o filho do então governador daquela época de São Paulo. Frei Galvão levantou a sua voz contra essa injustiça, tanto que o governador ficou irritado e queria também expulsá-lo da cidade. Mas como homem de Deus, do lado da verdade, toda a cidade, todo o povo, toda a gente se levantou contra o governador, contra essa injustiça, e ali a graça de Deus se manifestou. Sejamos a exemplo de Frei Galvão, defensores dos pequenos, dos humilhados, dos injustiçados. Anunciemos não só em palavras, mas com o coração, com nossas mãos, com nossas atitudes, o reino da justiça, o reino de Deus. Denunciemos o ódio que faz a injustiça crescer no meio de nós, o ódio que fere e que mata a dignidade, a vida dos nossos irmãos. Peçamos ao Senhor nessa Santa Eucaristia, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, fortaleza de alma, fortaleza de coração, para que possamos ser autênticas testemunhas da verdade e que não nos cansemos de lutar pelo bem, por aquilo que é justo, e não percamos a paz, a serenidade, nem desanimemos, por maior que sejam as dificuldades pelas quais nós tenhamos que enfrentar, porque aqueles que têm fome e sede de justiça, como Santo Antônio de Santana Galvão, serão saciados. Como Frei Galvão, como santos, coloquemos em prática o Evangelho de Jesus. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo virá por acréscimo. Que não nos falte o amor a Ele, que não nos falte jamais o amor a todos os irmãos e irmãs, para que justos, ou seja, para que vivendo neste mundo em santidade, aqui tudo façamos para a honra e glória da Santíssima Trindade, em louvor da Imaculada Conceição, para o bem de nossos irmãos e irmãs, para a nossa salvação, como fez, como viveu Santo Antônio de Santana Galvão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus manso e humilde de coração. Santo Antônio de Santana Galvão.